Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Saindo do tumor havia outra cabeça de cobra. A cena era assustadoramente assustadora. Tal visão era a primeira vez para muitos adultos mais velhos, sem falar dos mais jovens. O que tornou tudo ainda mais assustador foi como a cabeça de cobra recém-aparecida abriu a boca antes de soltar um grito estranho. Os sons eram como o choro de uma criança, causando arrepios na espinha do público. Guai, o que é essa coisa? Não sei. No começo, achamos que era um tumor, mas quem imaginaria que havia outra cabeça escondida ali? De qualquer forma, esse barulho está me assustando seriamente. Não é uma cobra de duas cabeças. A multidão começou a discutir entre si sobre o bizarro. Com os olhos arregalados, Zhu Tianli se virou para o mestre Liao e sussurrou. Mestre, o que? O que é essa coisa? Mestre Liao refletiu. Como eu poderia saber? Mas é claro, ele não podia dizer isso ao seu pagador, Zhu Tianli, nem poderia demonstrar ignorância. Se ele divagasse cegamente, Lin Jin poderia expô-lo na hora, então ele agiu como se estivesse sem palavras. Ele só conseguia gaguejar desajeitadamente, incapaz de dar uma resposta sensata. Zhu Tianli não era tão idiota assim. Desde o momento em que Lin Jin casualmente narrou os detalhes dos 3 animais de estimação que ele comprou, até a resposta sem palavras do mestre Liao, ele teve uma boa ideia de quem era o avaliador mais capaz agora. Acabou. Ele pensou que, ao contratar o mestre Liao, poderia superar Zhu Tianyong, mas, no final, esse homem era só conversa e nada de calças. E considerando quanto ele cobra dos clientes pelo serviço, ele não é um vigarista? Zhu Tianli imediatamente chegou a essa conclusão. Havia até mesmo uma pitada de hostilidade em seus olhos enquanto ele encarava o mestre Liao. E quem era esse mestre Liao? Conforme os humanos envelhecem, eles se tornam astutos. Em sua linha de trabalho, ele se deparou com tais acidentes antes dos quais ele sempre encontrava uma maneira de resolver eventualmente. Endireitando-se, ele disse. As habilidades do avaliador Lin não são nada ruins, mas é apenas uma coincidência. Ele deve ter sabido sobre aquela cobra de duas cabeças de antemão, ou então não estaria tão confiante. Esqueça. Admito a derrota e pagarei pelas compras dessas bestas de estimação. Não vou deixar você sofrer nenhuma perda, Sr. Zhu. 1 passo para trás hoje, 2 passos para frente amanhã. Zhu Tianli de repente percebeu o quanto as palavras do mestre Liao faziam sentido. Afinal, as 3 bestas de estimação que o mestre Liao havia escolhido para ele não eram exatamente horríveis. Mas a cobra de 2 cabeças do time adversário era simplesmente de outro mundo. Talvez fosse exatamente como o mestre Liao disse. Lin Jin deve ter garantido informações privilegiadas, ou então não teria insistido em comprar a jiboia. Ao pensar nisso, sua raiva diminuiu. Sendo habilidoso em observar as aparências, ao ver a expressão relaxada de Zhu Tianli, mestre Liao sabia que o perigo havia sido evitado. Ele continuou dizendo. Além do mais, aquela cobra de 2 cabeças só parece única. Pode não ser mais forte do que as feras que escolhi, então a competição ainda não acabou exatamente. Essa afirmação foi um blefe. Porque o mestre Liao sabia muito bem que havia perdido. Assim como Lin Jin havia dito, a chamada competição deles não era baseada nas bestas de estimação que eles escolheram, mas em quão habilidosos eles eram na avaliação de bestas. O homem mais jovem já era muito superior a ele nesse ponto, então como a cobra de 2 cabeças poderia ser pior do que as bestas que ele escolheu? No entanto, ele estava apenas dizendo isso para agradar Zhu Tianli e dar ao seu fracasso uma desculpa conveniente. Era também para fazer Zhu Tianli acreditar em uma coisa. Isto é, a vitória de Lin Jin não aconteceu porque o mestre Liao era inferior, mas Lin Jin já tinha informações privilegiadas sobre a cobra de 2 cabeças. Com isso, ele poderia atribuir sua derrota a Lin Jin ser um trapaceiro. Com isso, com base em seu entendimento sobre Zhu Tianli, o homem pode nem mesmo fazê-lo pagar pelas pedras espirituais gastas. Porque pessoas como Zhu Tianli gostavam de manter sua dignidade. Naquele momento, Lin Jin falou. Besta cobra de nível 2, uma raça rara. De atributos de madeira e água. Contém um traço da antiga linhagem da criatura mítica Jiuyin e tem potencial ilimitado. Com uma formação de contrato de sangue adequada e cuidado, pode evoluir para o nível 3 em 1 ano. Lin Jin começou a elaborar a avaliação da cobra. A pronúncia das palavras besta serpente de nível 2 deixou claro como dia quem era o vencedor aqui. Não importa o quão impressionantes todas as 3 compras de Zhu Tianli fossem, elas eram meramente bestas de estimação de rank 1. Uma de rank 2 era o suficiente para dominar todas elas. No entanto, devido às palavras do mestre Liao de antes, Zhu Tianli não ficou muito bravo. Ele apenas encarou a cobra com inveja e ciúmes nos olhos antes de arremessar a manga e sair furioso. O mestre Liao também se foi silenciosamente. Ficar ali só lhe traria humilhação. Zhu Tianyong e Zhu Ken não podiam se incomodar com mais nada agora.
Ao ouvir que a cobra era de rank 2 desde o começo, eles olharam para a criatura de duas cabeças com olhos apaixonados e rostos animados como se fosse uma beldade de classe mundial. A família Zhu também tinha bestas de estimação de rank 2, e eles tinham mais de uma. No entanto, essa criatura era de rank 2 desde o início, e de acordo com Lin Jin, parecia que ela definitivamente avançaria para rank 3 dentro de um ano. Uma besta de estimação de rank 3. Naquela época, o bisavô Zhu Ken só conseguiu fazer seu negócio familiar crescer em grande escala por causa de seu companheiro de rank 3. Em outras palavras, isso não significava que, após comprar a cobra, sua família Zhu poderia retornar à sua antiga glória? Como Zhu Tianyong e Zhu Ken conseguiram permanecer estoicos ou manter a compostura diante de tal percepção? Quando eles se lembraram de como gastaram apenas 3.000 pedras espirituais de baixo grau, isso foi um negócio insanamente bom em retrospecto. Em geral, uma besta de estimação de rank 2 custa ainda mais do que isso. Tinha até uma linhagem oculta. Embora eles não tivessem ideia do que significava uma linhagem Jiuyin, parecia algo incrível. Os membros da família Zhu ficaram em êxtase e muitos espectadores os invejaram. Alguns deles até sentiram pena, pensando que se soubessem disso antes, estariam mais do que dispostos a oferecer 10.000 pedras espirituais de baixa qualidade pela cobra, muito menos 3.000 infelizmente, não havia cura para arrependimentos. Nesse momento, Zhu Ken finalmente percebeu como Zhu Tianli havia escapado. Ele sussurrou para Zhu Tianyong. Pai, segundo tio e seu grupo foram embora. A expressão de Zhu Tianyong escureceu. Deixe-os ir. Ele está se tornando cada vez mais feio. Todo esse tempo eu o tenho tolerado porque somos irmãos, mas ele está indo longe demais. Felizmente, o avaliador Lin está aqui hoje, então eles não conseguiram escapar de nada. Kenner, você deve se lembrar de tratar o avaliador Lin com grande respeito e se dar bem com ele de agora em diante. Zhu Ken assentiu rapidamente. Ele faria isso mesmo sem as instruções de seu pai. O par pai e filho correu para agradecer Lin Jin enquanto os espectadores lançavam olhares de admiração para ele. Aqueles que ouviram falar de Lin Jin procuraram desculpas para conversar e parabenizá-lo, tentando se familiarizar com o grande avaliador. Aqueles que não o conheciam rapidamente perguntaram sobre a origem do homem. Em um instante, Lin Jin foi cercado por dignitários locais tentando fazer amizade com ele. Mas de repente, alguém gritou. Yang Jie está aqui. A multidão ao redor de Lin Jin foi abruptamente reduzida pela metade. Entre os que partiram estava Zhu Yinjin. Os olhos dela estavam brilhando de paixão. Yang Jie está aqui. Ele é tão maravilhoso. Não apenas Zhu Yinjin, todas as garotas presentes levantaram a cabeça em antecipação. Isso fez Lin Jin ficar boquiaberto. Um homem entrou confiantemente pela porta e Lin Jin não conseguiu evitar suspirar enquanto murmurava interiormente. Ele é tão legal. Bonito como um jade com sobrancelhas definidas e olhos como estrelas deslumbrantes, ele ostentava um manto branco e esmeralda. Havia um ar divino que o cercava, o que o diferenciava do seu Zhou comum. O homem era alto e marcante, não era de se admirar que garotas jovens como Zhu Yinjin fossem tão cativadas por sua existência. Yang Jie se tornou o centro das atenções ao chegar ao salão. Zhu Ken se inclinou para Lin Jin e murmurou. O que há de tão bom nele? Ele simplesmente nasceu com uma aparência melhor. Lin Jin concordou com isso, então ele assentiu vigorosamente. Isso era evidentemente inveja, ciúme e ódio de um homem. Avaliador Lin, você honrou nossa família Zhu com uma assistência tão significativa hoje, então você absolutamente deve vir e ser um convidado em nossa casa. A família Zhu está pronta para recebê-lo com todos os tapetes desenrolados. Disse Zhu Tianyong sinceramente. O homem era o patriarca da família Zhu e sua idade era considerada uma geração acima da de Lin Jin. No entanto, o comportamento de Zhu Tianyong era surpreendentemente humilde. Porque Lin Jin era genuinamente habilidoso. Ele não era apenas competente, mas Zhu Tianyong também sabia que Lin Jin tinha um futuro ilimitado esperando por ele. Como o senhor de uma casa proeminente, ele não poderia deixar passar um homem tão talentoso. Se eles pudessem se dar bem com Lin Jin, isso traria apenas vantagens para sua família Zhu. Não era apropriado rejeitar tal oferta dessa vez. Além disso, era um convite pessoal do Lord Zhu Tianyong, então Lin Jin assentiu em concordância. Embora ele tenha conseguido escolher apenas um animal de estimação para a família Zhu neste leilão, esta criatura foi o suficiente para dominar todos os bestas de estimação atuais da família Zhu. Só de pensar que essa jiboia seria de nível 2 desde o início e avançaria para o nível 3 em um ano, Zhu Tianyong se sentiu 10 anos mais jovem. Depois de sair do salão de leilões, Zhu Ken de repente se lembrou de algo. Ele foi até seu pai e perguntou. Pai, devemos chamar Yinjin de volta. Zhu Tianyong ficou atordoado antes de concordar. Claro que temos que fazer isso. Aquele Yang Jie está atualmente no auge do seu sucesso e ouvi dizer que ele já está noivo de uma mulher. Mesmo que não estivesse, com sua arrogância, ele nunca colocaria seus olhos em nossa família Zhu.
Yin Jin está apenas brincando às cegas. Mas o avaliador Lin apenas começou sua jornada para o sucesso. Seu futuro é ilimitado. Acho que compartilhamos a mesma ideia, pai. Zhu Ken sorriu. Quando viu Lin Jin sair, ele imediatamente selou os lábios. Enquanto isso, Lin Jin queria levar Lu Xiaoyun junto. No entanto, apesar da personalidade direta de Lu Xiaoyun, ela era uma garota inteligente e sensata. Já que a família Zhu estava tentando mostrar gratidão a Lin Jin, era inapropriado que ela fosse junto. Mestre Lin, ainda tenho que esperar pelo meu irmão. Ela rejeitou indiretamente. Percebendo o que ela estava fazendo, Lin Jin não a pressionou para segui-lo. Ele se despediu dela antes de partir com o pai e o filho Zhu. A família Zhu demonstrou considerável hospitalidade durante o jantar e até ordenou que seus subordinados trouxessem muitos presentes. Lin Jin não conseguiu recusá-los, ou então correria o risco de ser visto como descortês. Quando Lin Jin chegou em casa, ele percebeu que sua montanha de presentes incluía uma pilha de dinheiro. Ao contar o dinheiro, ele ficou surpreso ao encontrar 1000 taéis. Como Lin Jin ajudou a família Zhu a escolher um animal de estimação tão promissor, eles não podiam deixá-lo trabalhar de graça. Temendo que Lin Jin pudesse rejeitá-lo e se eles oferecessem isso diretamente, eles tiveram a ideia de esconder o dinheiro entre os presentes. Lin Jin sorriu para si mesmo. A outra parte estava se esforçando tanto e se ele devolvesse o dinheiro agora, isso tornaria-o irracional. Além disso, ele precisava de dinheiro agora. Então, mesmo que ele ficasse com isso, ele poderia fazê-lo com tranquilidade. Já era tarde da noite. Tendo tirado um cochilo à tarde, mesmo sob a influência do álcool, Lin Jin se viu incapaz de dormir. Xiao Wu estava deitado no quintal tomando banho de lua enquanto Dourado estava empoleirado no telhado, levantando a cabeça pomposamente, olhando para sabe-se lá o que. O lobo das sombras, por outro lado, ainda dormia profundamente no cercado das bestas. Depois de pensar um pouco, Lin Jin pegou suas agulhas e usou a técnica de busca de pulso para realizar a acupuntura em si mesmo, expulsando as toxinas do álcool. Quanto mais ele estudava, mais ele percebia o quão incrível era essa técnica de busca de pulso. Até mesmo a agulha de arame enrolada que ele aprendeu hoje era adequada tanto para ataque quanto para defesa, permitindo que ele matasse sem deixar rastros. Simplificando, mesmo sem Xiao Wu ao seu lado, Lin Jin seria capaz de enfrentar inimigos ou bestas com essa técnica de agulhamento. As agulhas prateadas perfuraram sua carne. Regulando sua energia espiritual, Lin Jin abriu a boca e soprou um sopro de ar alcoólico que se transformou em uma nuvem de etanol puro. Lin Jin se sentiu muito melhor depois disso, pois as toxinas no sistema humano deram lugar ao desconforto. Virando-se para olhar para Xiao Wu, como tinha tempo de sobra, Lin Jin usou a agulha de arame enrolada para realizar a terapia de punção sanguínea em Xiao Wu, ajudando o garotinho a regular suas veias. Xiao Wu era uma besta de estimação comum sem nenhuma linhagem oculta, nem era uma besta rara. No entanto, ele era muito superior à maioria das bestas de estimação agora. Ele era uma besta de nível 3. Em termos gerais, atingir o rank 2 para uma besta lobo flamejante como Xiao Wu era imensamente difícil e o rank 3 seria seu limite. Avançar mais era basicamente impossível. No entanto, Lin Jin possuía o Museu das Bestas Mortais e ele afirmava que Xiao Wu ainda tinha potencial de avanço. Mesmo que não tivesse, Lin Jin tentaria de tudo para aumentar seu potencial para que Xiao Wu pudesse evoluir. E alargar suas veias espirituais praticando acupuntura diariamente era um dos métodos. Desta vez, depois de perfurar os pontos de acupuntura de Xiao Wu, o garotinho mostrou algumas mudanças visíveis. Não apenas sua aura melhorou, mas um método de avanço adicional também apareceu na descrição do museu. Os olhos de Lin Jin brilharam imediatamente ao descobrir a nova informação. Foi outro método de evolução perfeito. Lin Jin sabia melhor do que ninguém as maravilhas de uma evolução perfeita. Foi graças a essa variante de evolução que permitiu que Xiao Wu saltasse do rank 1 para o rank 3, transformando-o completamente. Claro, uma evolução perfeita não era fácil. Naquela época, eles precisavam de um cristal de espírito de fogo e a pílula da alma da besta dos 6 sóis, todas quase impossíveis de obter. Lin Jin só conseguiu obtê-las por causa do museu, bem como uma pitada de sorte. E depois de experimentar as muitas vantagens trazidas por uma evolução perfeita, isso estragou Lin Jin. Ele planejou que cada evolução futura de Xiao Wu fosse perfeita. Se um método de evolução perfeito não aparecesse, ele esperaria por ele. E, obviamente, sua paciência não foi em vão. Depois de regular e fortalecer continuamente as veias espirituais de Xiao Wu com a técnica de busca de pulso, um método de evolução perfeito finalmente apareceu na última avaliação. Lin Jin estudou-o imediatamente. A evolução perfeita desta vez exigiu itens incrivelmente únicos, como esperado. Primeiro, ele tinha que dominar completamente a técnica da agulha de arame enrolada, e Lin Jin estava apenas no estágio inicial. Ainda havia uma longa jornada pela frente até que se pudesse dizer que ele tinha dominado a técnica.
Em seguida, vários ingredientes medicinais raros e um cristal de espírito de fogo eram necessários. Lin Jin já estava mentalmente preparado, mas o último item, uma pílula de sangue de dragão, o deixou nervoso. Após uma pesquisa cuidadosa, Lin Jin descobriu que uma pílula de sangue de dragão era feita da essência do sangue de um dragão, paletizada por alquimistas especializados. Ela tinha o efeito mágico de transformar uma besta de estimação e melhorar sua linhagem. Lin Jin sabia que o fator-chave aqui era a parte de melhorar a linhagem. As linhagens eram vitais em bestas de estimação e, entre as várias linhagens existentes, o sangue de um dragão estava, sem dúvida, no topo de sua classe. O requisito da pílula de sangue de dragão nesta evolução perfeita em particular era bastante amplo. Em outras palavras, não importa o grau, qualquer pílula de sangue de dragão serviria. O problema era, de onde e como Lin Jin conseguiria uma. Na manhã seguinte, depois de se refrescar, Lin Jin levou Xiao Wu e Dourado para a Associação de Avaliação de Bestas. Ao ver Lin Jin, os guardas no portão imediatamente o cumprimentaram com um sorriso, tratando-o com grande respeito, como se o incidente de ontem nunca tivesse acontecido. Todos os aprendizes que passavam por ali se aproximavam proativamente e o cumprimentavam. Alguns, que estavam a uma distância, corriam deliberadamente para cumprimentá-lo respeitosamente. Também vale a pena notar que muitas aprendizes se aproximaram dele com admiração nos olhos. Parecia que a notícia do que aconteceu ontem já havia se espalhado pela associação. A notícia de que Lin Jin passou no exame de avaliador de bestas de nível 2 se espalhou como fogo e eles criaram um novo apelido para ele, o mais jovem avaliador de bestas de nível 2 na cidade do Bordo. Não é preciso dizer o quão nobre era um título de avaliador de bestas de rank 2, então não foi surpresa que muitas avaliadoras ficaram cada vez mais interessadas no homem. Elas estavam, de fato, tão intrigadas por Lin Jin que não hesitaram em iniciar uma conversa com ele. Lin Jin finalmente pôde sentir o gostinho da vaidade. Em sua busca para parecer o mais respeitável possível, muitas pessoas demonstravam algum tipo de desdém por serem vaidosas. No entanto, isso não significava que elas não aproveitariam silenciosamente a atenção que recebiam de outras pessoas. Lin Jin não sentia necessidade de ser pretensioso. Ele gostava de receber tanta atenção de vez em quando, mas não passava disso. Por isso, depois de chegar ao consultório, sentindo-se insatisfeito, ele saiu e voltou para dentro. Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong já tinham chegado há muito tempo ao salão de consulta. Eles entenderam completamente o que Lin Jin estava fazendo enquanto ele passeava pela associação. Juntos, eles levantaram uma mão para suas testas, sentindo-se impotentes com o que seu mestre estava fazendo. Você ouviu? Os tokens do avaliador Lin foram todos comprados cedo esta manhã. Claro que eu sei. Só Wang Ji costumava ter esse tipo de privilégio. Não mencione essa pessoa. Por oprimir seus subordinados e cometer o grave pecado de plágio, a reputação desse homem está completamente arruinada. Ouvi dizer que a sede começou a investigação contra ele. Se ele não estiver limpo, esqueça sua posição de chefe, até mesmo sua certificação de avaliador de bestas pode ser revogada. Certo, agora que o cargo de chefe da associação está vago, você acha que a sede promoverá um candidato aqui ou enviará alguém da sede? Quem sabe? Mas a maior possibilidade é conseguir que um dos 3 anciãos assuma temporariamente a posição. Tan Lin ainda não havia retornado. Depois de um incidente tão grande na Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo, como ela poderia ir embora agora, como inspetora da sede? Wang Ji foi demitido por ela e a sede faria arranjos para investigar os erros de Wang Ji. Enquanto isso, Tan Lin cumpriu sua promessa e apresentou sua renúncia ontem, pois ela era responsável por ser negligente. Mas, para sua surpresa, embora a sede tenha revogado sua posição como inspetora, eles lhe deram uma nova missão na noite passada. Ela atuara como chefe temporária na Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo. Apesar da pouca idade, Tan Lin era uma das mais jovens avaliadoras de bestas de rank 2 na sede e tinha qualificações consideráveis. No entanto, ela não tinha experiência como chefe de associação. Mas como era uma ordem da sede, ela não poderia desobedecer. Tan Shun em particular estava até torcendo por ela. Além disso, Tan Lin tinha outras intenções também, então ficar na cidade do Bordo por enquanto era um tanto vantajoso para ela. Afinal, não era como se ela se deparasse com uma oportunidade dessas todos os dias. Ela poderia acumular experiência em gestão e também melhorar suas qualificações enquanto reforçava suas habilidades de avaliação de bestas. Como sua nova tarefa chegou ontem à noite, nenhum anúncio oficial havia sido feito na Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo ainda. No entanto, tais assuntos não podiam ser adiados, então ela reuniu todos os 3 anciãos da associação no início da manhã e revelou a eles. Os 3 anciãos apresentaram reações mistas. O ancião do permaneceu indiferente. Ele não se importava com quem se tornaria chefe. Com sua personalidade indiferente, o ancião Mu também não estava interessado em questões relativas à autoridade. Apenas Dan Gongxian se sentiu perturbado pelos arranjos do quartel-general.
Inicialmente, ele presumiu que um dos 3 anciãos assumiria temporariamente o cargo, já que era uma prática habitual. Ele até se preparou para isso porque gostava de ceder à autoridade real. Embora o status de um ancião fosse proeminente, eles não tinham muita autoridade prática. No mínimo, eles não eram tão significativos quando comparados a um chefe. Mas se ele fosse um ancião-chefe, isso significaria que ele tinha um reinado total sobre a associação. Foi uma pena que seus sonhos tivessem sido destruídos tão cedo pela manhã. Mesmo que ele estivesse chateado, Nan Gongxia não podia fazer nada sobre isso. Embora ela fosse jovem, Tan Lin era uma avaliadora de bestas de rank 2, tornando-a qualificada para a posição. E mais importante, ela tinha um avaliador de bestas de rank 3 como pai. Nan Gongxia não poderia se comparar a ela nesse sentido. Dentro do salão principal, Tan Lin respirou fundo antes de dizer: "Vocês 3 são meus seniores. Espero que possam me dar sua orientação enquanto trabalhamos juntos daqui em diante." Tan Lin tinha muita experiência em situações formais como essas, pois praticamente cresceu com elas. "Claro, claro." O ancião do assentiu, sorrindo. "Trabalhe duro." O ancião o encorajou. "Apenas nos avise se precisar de alguma coisa, chefe Tan. Nós definitivamente faremos o nosso melhor para ajudar você." O tom de Nan Gongxia soou levemente relutante. Tan Lin obviamente sabia como ele estava se sentindo sobre isso, mas fingiu ignorância. Depois de informar os 3 anciãos, era hora de anunciar para toda a associação de avaliação de bestas. No momento em que Lin Jin estava extremamente ocupado com o trabalho, o anúncio chegou em sua casa. "Tan Lin? Chefe?" Lin Jin ficou chocado. Da perspectiva dele, aquela moça não era muito mais velha do que ele. Mas ela foi nomeada chefe deles? Falando de Tan Lin, Lin Jin tinha rancor dela no começo. Afinal, a mulher ouviu indiscriminadamente as bobagens de Wang Ji e tentou acabar com sua carreira. Felizmente, ele não foi moleza e conseguiu retaliar com um contra-ataque bem-sucedido, virando o jogo a seu favor. Depois disso, ela admitiu que era culpa dela e tentou compensá-lo, então a impressão que Lin Jin tinha dela melhorou um pouco. Então, estritamente falando, Tan Lin não era um personagem ruim, apenas um pouco caprichosa e orgulhosa. Pensando bem, também foi uma coisa boa Tan Lin se tornar chefe. Era muito melhor do que deixar Nan Gongxia assumir o cargo. "Avaliador Lin, agora que todos os salões de consulta estão ocupados, o chefe Tan diz para deixar todos continuarem com seus trabalhos por enquanto e que todos os avaliadores devem se reunir no salão principal ao meio-dia para o anúncio oficial da sede." O mensageiro foi bastante educado com Lin Jin. Agora, quem tivesse olhos saberia que Lin Jin não era apenas um avaliador oficial de bestas, mas também um avaliador de nível 2. Pode-se dizer que logo abaixo do chefe na hierarquia de avaliadores estava Lin Jin. Depois que ele passou a mensagem, a pessoa foi embora. Lin Jin continuou tratando e avaliando os bestas. Devido à sua ascensão à fama, o número de clientes buscando os serviços de avaliação e tratamento de Lin Jin aumentou 10 vezes em comparação a antes. A área de recepção também aumentou ligeiramente os tokens de consulta de Lin Jin em resposta a esse pico na demanda por seu serviço. O número de fichas de consulta disponíveis era pré-determinado e mudaria após a opinião do avaliador relevante. Anteriormente, ninguém procurava a ajuda de Lin Jin porque ninguém se preocupava em pegar suas fichas de consulta. Hoje, seus tokens estavam esgotados pela manhã, então representantes da recepção vieram perguntar se poderiam adicionar mais alguns. Se a pergunta tivesse sido direcionada a outros avaliadores, eles rejeitariam o pedido, pois avaliar e tratar bestas era um trabalho desgastante. No entanto, Lin Jin não achou que isso fosse um problema. Depois de verificar o tempo, ele pediu ao representante que dobrasse a quantidade de seu número inicial de fichas. Aquela representante pensou que tinha ouvido mal suas palavras. "Avaliadora Lin, você tem certeza de que quer dobrar o número de suas fichas?" Segurando um caderno nas mãos, a aprendiz feminina insistiu baixinho. "Seu número atual de fichas é 35. Dobrar a quantia não seria demais." Ela estava claramente pedindo por boa vontade. Afinal, avaliar ou tratar 70 bestas de estimação por dia era incrivelmente exaustivo. O avaliador Gao Jian pendurava apenas 35 fichas por dia, enquanto o antigo chefe Wang Ji pendurava ainda menos, aceitando apenas 30 clientes por dia. "Está tudo bem. Dobre." Lin Jin respondeu firmemente. Ele avaliava criaturas usando seu museu de bestas mortais, então era muito mais rápido do que todos os outros. Se ele se esforçasse, Lin Jin poderia até fazer 100 por dia, muito menos 70. A única parte problemática era ter que escrever os relatórios de avaliação, porque até as cópias tinham que ser escritas pessoalmente por ele. A aprendiz lançou um olhar de admiração, seu respeito por Lin Jin crescendo. Claro, ela estava completamente alheia ao motivo pelo qual Lin Jin insistia em receber mais pacientes. Com um número maior de visitantes, o número de bestas registradas em seus arquivos aumentaria, e isso daria lugar ao acionamento de uma nova recompensa.
Fim dos capítulos do 100 ao 102. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!